Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje falando sobre a parte introdutória da aritmética, em especial o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é o primeiro conjunto que a gente tem contato na escola, por volta do sexto ano, que vai falar sobre os problemas de contagem, a necessidade que o homem tem de fazer contagem dentro da natureza. E por isso que o nome é conjunto dos números naturais. Inicialmente, o conjunto dos números naturais começava no 1. Então, tínhamos 1, 2, 3, 4. Só que atualmente, nos livros de ensino médio, até mesmo no ensino fundamental, nós temos também a inclusão do zero e por isso que existe uma simbologia própria quando a gente quer tirar o elemento zero. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Então, nós vamos incluir, o zero aqui na nossa contagem. Então, nós temos 0, 1, 2, 3, 4. Intuitivamente, a gente sabe que esse conjunto é um conjunto infinito, Então, beleza. Então, a gente já vai colocar aqui a reticência para dizer que esse conjunto ele continua infinitamente. Nós temos que dentro dessa simbologia, onde esse n é duplo, Isso aqui não é um i. A partir do momento que eu queira excluir o zero, porque o zero não é um elemento positivo nem negativo, é um elemento neutro, Nós temos a simbologia do n asterístico que vai fazer com que a gente tenha um conjunto natural original que dentro dos problemas de contagem que todo ser humano tinha, ele precisava quantificar, nós tínhamos 1, 2, 3 unidades, inicialmente não se discutiu o zero unidade, ok? Nós temos que esse sistema de numeração, ele correspondia a alguma coisa visual, Esse campo visual, inicialmente, para poder expressar a contagem, era feita de forma geométrica. Então, nós tínhamos que o primeiro número 1, por exemplo, era assim. Aqui nós tínhamos o primeiro número 2. Aqui eu tinha o primeiro número 3. E vou botar aqui o primeiro número 9, tá? Para a gente poder entender a lógica dessa formação. Então, uma vez que duas pessoas quisessem se comunicar e estabelecer essa relação de contagem, ele verificava justamente a parte angular. Então, nós temos aqui um ângulo, aqui eu tenho dois ângulos, aqui eu tenho três ângulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, era assim que se quantificava os elementos dentro dos números, Então, para poder fazer essas questões de troca, para que as pessoas pudessem relacionar-se com a parte quantitativa, criou-se justamente esse formato numérico, que a partir daí tem outros formatos mais arredondados e assim por diante. Nós temos aí que o conjunto dos números naturais, ele também pode ser expresso vastamente pelos seus subconjuntos. Dentro dos seus subconjuntos, eu posso explorar uma série de números, tá? Então, por exemplo, quando eu falo sobre o conjunto de números naturais, só que sendo eles pares, nós temos que a paridade de um número está garantida pela multiplicidade 2. Todos os números são no formato 2K, que já vou explicar para vocês. Então, colocando qualquer número natural aqui, vai ficar, por exemplo, botando 3. 2 vezes 3, 6. Então, 6 é um número par. Essa paridade vai fazer com que os números pares eu posso representar de forma ter 0, 0 é par, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. Tá? Nós podemos utilizar, inclusive, o conjunto de números naturais como forma de contagem dos seus subconjuntos. Então, a gente pode associar um a um. Nós temos que o 0 vai ser o primeiro elemento aqui, nós temos que o 2 vai ser o segundo elemento e assim por diante. Tá? Então, posso fazer isso tanto com o conjunto dos números naturais mesmo, ou os chamados naturais não nulos, tá? A gente pode fazer uma associação de um por um, por isso que, por mais que pareça que esse conjunto seja menor, não, os dois são infinitos, tá? Porque a gente pode criar essa relação de 1 para 1 o tempo todo. Então, por mais que eles sejam um subconjunto, ambos são infinitos, tranquilo? Beleza. Então, aqui, quando a gente vai falar sobre conjuntos de números ímpares, por exemplo, nós temos que os ímpares possuem uma outra estrutura. Os ímpares, eles são no formato 2K mais 1. Então, nós temos que os números ímpares,
Vamos pegar 1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Então, ao utilizarmos, né, cada um desses formatos dentro dos números naturais, escolhendo desde o primeiro elemento, do zero, 2 vezes 0, 0. Aqui, 2 vezes 0, 0, mais 1 dá 1. Se eu botar 1, 2 vezes 1, 2. No outro, 2 vezes 1, 2, mais 1 dá 3. Se eu ponho 2, eu tenho 2 vezes 2, 4. E aqui, 2 vezes 2, 4, mais 1 dá 5. Então, eu consigo definir essa relação, né, sempre a partir do conjunto principal. Por isso que nós temos aqui os seus subconjuntos. Beleza? Sempre que a gente relaciona um número natural, ele é contido a partir de algo que a gente quer expressar, só que dentro da sua parte quantitativa, nós temos potências de 10 bem definidas. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente pega aqui o número 13, por exemplo, o número 13, ele representa uma dezena e 3 unidades. O que isso representa, né, matematicamente falando? Nós temos 1 vezes 10 mais, né, o 3. Que dentro das potências de 10, depois a gente vai poder expressar isso de uma outra forma, tá? Se a gente tivesse, por exemplo, o número 27, nós temos aqui 2 dezenas e 7 unidades. Que dentro desse formato eu posso botar 2 vezes 10 mais 7 unidades, 7 vezes 1, tá? Que daqui a pouco eu vou botar de uma outra forma. Se nós colocarmos mais um algarismo, né? Então, se eu tivesse, por exemplo, 532, isso aqui vão ser 5 centenas e 3 dezenas e 2 unidades. Então, isso quantitativamente representa 5 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 2 vezes 1. Esses números são escritos de acordo com a base decimal. Então, acompanha aqui comigo. A nossa base decimal, ela trata sobre potências de 10, né? Então, o número 13, por exemplo, que a gente colocou aqui no início, ele vai representar uma dezena mais 3 unidades. Aqui é como se nós tivéssemos a base 10 elevada a 1. Então, para ficar sempre na base decimal, a gente pode associar ao logaritmo da dezena a potência 10, só que elevado a 0. Nós temos que 10 elevado a 0 é igual a 1. Então, se nós tivéssemos, né, o número 532 também nesse formato decimal, como a gente viu aqui, as 5 centenas, como centena tem 2 zeros, nós temos associado a 10 ao quadrado. As 3 dezenas, 3 vezes 10 elevado a 1 unidade. E as 2 unidades vezes 10 elevado a 0. Então, nós temos aqui que esse formato já está na nossa base decimal, só que descrevendo as unidades, as dezenas e as centenas. Então, quando a gente vai falando sobre os conjuntos numéricos, né, em especial aqui o nosso conjunto dos números naturais, a gente sempre vai separando de 10 em 10, né? Esse cara daqui está sempre associado à referência decimal que nós queremos. Então, nós temos que 532 representando 5 dezenas, 3 dezenas, 5 centenas, 3 dezenas e 2 unidades, é como se nós tivéssemos 500 mais 30 mais 2, né?
Então, aqui vai dizer a respeito, esse número aqui, ele está dizendo sobre, na casa das centenas, quanto ele tem acumulado? 5 unidades, então 500. Na casa das dezenas, o quanto está acumulado? 3 unidades, por isso que 30. E na casa das unidades, eu tenho 2 unidades acumuladas. Tá? Então, dentro da nossa estrutura, nós temos unidade, dezena, centena. Isso nas casas simples, né? Já na casa da frente, nós chamamos o famoso milhar, né? Então, no milhar, nós temos também unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Mais para frente, nós temos a casa dos milhões. Então, aqui a unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. E assim por diante. Então, você tem bilhão, trilhão e assim por diante. Sempre começando unidade, dezena, centena. E podemos sempre associar a potência de 10. Então, ao primeiro cara, nós temos associado o 10 elevado a zero, que 10 elevado a zero dá 1. Ao segundo cara, nós temos 10 elevado a 1. Ao terceiro, nós temos 10 ao quadrado. E se nós continuarmos, vamos aumentando as potências de 10. 10 ao cubo, 10 elevado à quarta, 10 elevado à quinta potência e assim sucessivamente. Beleza? Então, o conjunto de números naturais é o conjunto mais palpável que nós temos. A formação do conjunto de números inteiros, que nós vamos ver ainda, tem a formação também da parte negativa devido a outras necessidades da sociedade. Por exemplo, temos temperaturas que são negativas. O saldo de banco, quando a gente está devendo, é um saldo negativo, beleza? Só que nesse primeiro momento, a gente está trabalhando sobre relações numéricas quantitativas palpáveis, que foram o primeiro passo da aritmética, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula e qualquer dúvida, deixe um comentário aí pra gente. Valeu? Tamo junto!